dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que tu tá nos olhando ou ouvindo, né, gente? Agora nós estamos no Spotify, que coisa bem chique. Nós estamos aqui no mais episódio do podcast do Maternando do Espectro. É a segunda vez que eu participo, né? Eu tô bem feliz já de tá estar famosa? Aqui, né? Eu já tô famosinha, só que não. Meu nome é Vanessa Rondinel e hoje a gente vem com um tema maravilhoso que eu tô muito feliz de falar aqui hoje, que é o autismo no adulto, né? Gente, eu quero que vocês se apresentem e a gente vai continuar batendo um papo assim tranquilo, que nem a gente estava fazendo antes, já estava gravando antes, se soltasse o microfone e a câmera já dá para pegar meia hora de papo, que estava muito legal. Eu vou, antes de falar, vou falar um pouquinho de mim, assim, um pouco do meu diagnóstico, um pouco da minha infância, daí a gente já começa a conversar. Bom, eu tenho 36 anos, meu diagnóstico veio em 2022, não faz muito tempo, né? Depois do diagnóstico da minha filha. Né? A minha filha também veio com 4 anos de idade, assim, não tão cedo, porque ela não teve nenhum atraso de desenvolvimento, aquela coisa toda, né? Muito falante. Porém, uma criança muito tímida, né? Com algumas sensibilidades importantes, não pisava na areia, não pisava na grama, tinha alimentos que ela não comia, demorava para dormir, horrores. Depois começou a ter crises, assim, que é sensorial, crise de choro, e ficar muito ansiosa, ruim a unha do pé, ruim da mão, mas foi por uma outra questão, assim, uma questão de luto pessoal que a gente passou, que eu levei ela na psi, a gente acabou com um belo encaminhamento à psique, né, e com um laudo na mão. Mas, enfim, depois que veio o diagnóstico dela, para mim, tudo começou a fazer sentido, eu comecei a observar, assim, tudo para ela, porque quando a gente vivenciou esse processo de diagnóstico, eu não morava com os meus pais, né, que me viram também na infância. Então, eu sempre ligava para minha mãe, assim, todo dia, minha mãe, hoje foi difícil, porque a Sofia teve dificuldade assim, e o cabelo, não queria lavar o cabelo por causa do sensorial, não queria, né, molhar o cabelo, não queria sentar no vaso fora de casa, não queria isso, não queria aquilo. Ela, nossa, mas tu quando era criança era muito pior. Ela sempre enche a boca e fala que eu era muito, muito pior. E daí eu fui começando a pensar, né, eu disse, mas será que eu sou também, né? E daí eu fui falar com a médica dela numa consulta, eu disse, olha, minha mãe disse que eu era muito pior que a Sofia, tu acha que tem chance de eu ser? E ela, acho. Ela, vou ter que passar um nome e tu vai pra avaliação. Daí eu fiquei pensando em toda a minha infância, né? Porque a minha mãe disse que ela desde a barriga sabia que eu era diferente, porque ela teve que fazer repouso desde os 3 meses, né? Então era coisa de louco. Nascia antes, não dormia direito, não parava quieta, né? Eu fazia flapping na primeira infância ali de bebê, né? Fazia muito flapping, não parava quieta, tanto é que com 2 para 3 anos foi a primeira vez que a minha mãe tentou me levar num especialista dizendo, olha, tem alguma coisa diferente essa guria, né? E lá nos início dos anos 90, ninguém falava de autismo, né? Não existia. Não, dela, mas achava assim, é hiperativa, né? Só que eu tinha essa questão também do controle inibitório ali, né? Do controle emocional. Eu tinha muita, daí já crescendo, né? Tinha muita dor de cabeça na escola. Crises de choro por dor de cabeça, assim, podre sensorial. E até fui internada no hospital, eu tinha 9 anos, e daí por conta de uma crise de enxaqueca, né? Fui internada no hospital e chorava muito, era uma crise, né? Era uma crise famosa que a gente conhece, né? Uma crise sensorial. Dos nossos filhos, enfim, assim, foi crescendo, a adolescência também foi muito difícil, buguei, depressão de adolescência mesmo, por conta de todos os padrões que também eu tinha muito alto, não conseguia atingir alguns padrões mudando da escola, dificuldades de relacionamento, dificuldade não de fazer, porque fazer amizade é muito fácil, né? Tu chega e faz amizade aqui, mas manter a amizade era muito difícil para mim, sempre foi, né? Então eu buscava me adaptar, me tentava aquele masking básico, né? Nós somos mulheres, a gente tem a tendência a fazer mais masking, né? Então, para poder participar dos círculos ali de amizade, né? E isso acaba gerando um custo muito grande, que eu entrava em shootdown um atrás do outro, né? Eu conversando com a Júlia, né? É muito legal, porque a gente se conhece relativamente há pouco tempo, né? Mas parece quando que a faz gente muito. se encontra, a gente também aconteceu isso.
E tu também teve, né, os problemas, assim, no ensino médio, que Muito, também não conseguiu concluir. Já Entrei. dá o gancho, já Tem fala aí, parafuso no ensino médio, sim, também, né? Vai ter presente, Bastante fala um pouquinho de dificuldade. ti. Então tá, meu nome é Júlia, eu tenho 28 anos, sou mãe, né, da Antônia, que é autista. A Antônia tem 2 e 9. O diagnóstico da Antônia foi bem recente, na verdade, porque eu meio que desconfiei desde que ela nasceu. Tinha algumas questões muito presentes sensoriais, assim, de todo mundo falava, não, faz chantala, faz massagem que o bebê gosta, faz isso, e nada funcionava com a Antônia, né? Nunca dormiu também, então a parte do sono sempre me chamou muita atenção, até que com 11 meses eu resolvi levá-la numa neuro, que me achei assim, doutora Cinti, inclusive, maravilhosa. E aí a Antônia ficou em observação, né? Começou já a iniciar as terapias, então muito cedo, a intervenção precoce. E ali com 1 ano e meio ela já fechou o diagnóstico dela, na verdade, né? Então, até depois do diagnóstico, ali na clínica, eu comecei a fazer muita amizade com a Lari, né? A mãe do Otto ali. Daí algumas meninas já tinham um diagnóstico e eu super me encontrei, né? Porque a minha dificuldade sempre foi muito na questão das amizades também, né? Parte social bem difícil, então até fazia uma amizade outra, mas não mantinha, né? Nenhuma amizade, assim. E aí que eu comecei a ficar ali com as gurias, eu tive uma conversa e foi tipo, meu Deus, parece que eu já conheci uma vida toda, né? E não é assim, nós três aqui fora, gente. Então, tipo que rola uma conexão, né? Exato, Bem, é uma muito facilidade da gente conversar entre nós, assim, né? Que com neurotípico, às vezes não surge, não rola, não rola. Né? Então, assim, depois do diagnóstico da Antônia, fui começando a ficar com o pé atrás, até conversava com meu marido ali, com meu marido que não é casado ainda. Marido, casado. Fica a dica. Que ficava assim, não, mas será que tu não é autista? Porque, né, lendo aquela história da genética, não, mas de repente tu é autista. Não, eu não sou, aquela coisa de... Mas daí, como conversei com as meninas ali, comecei a ficar. E a mãe sempre aquela história, né? Bah, tu fazia igual a Antônia. Por que tu fazia isso? Bah, tu era igual a Antônia, não tem, assim, igualzinha. E eu ficava assim, falava, mas Antônia irritada. Não, mas tu igual, né? Então, a mãe conta ali que na infância, ali com bebezinha até 6, 7, 8 meses, era sempre aquelas irritabilidades, não dormia. E a mãe levava nos pediatras e falava, o que essa menina tem? E os pediatras falavam, é estresse, é isso, é aquilo. Então, sempre, na infância também, muito nervosa. Aí, as dificuldades desde sempre, né? Na escola, eu lembro, que é uma coisa que me marca muito, desde o meu ensino fundamental, eu sempre passei mal todos os dias antes de ir para a escola. E isso foi agravando, né? Porque eu acho, assim, que... É por isso que o diagnóstico é tão libertador, né? Hoje eu pude entender que eu não era um ET. Então, assim, todos os dias eu passava mal. Tanto é que ali no ensino médio, eu tive uma troca de escola, então piorou, agravou muito. Isso foi muito difícil para mim, eu não me adaptei à escola. E eu passava muito, muito mal, assim, antes de ir para a escola todos os dias. Então, a mãe se preocupou e levou, fez endoscopia e não tinha aparentemente nada, né? E seguiu isso. Então, depois eu consegui passar numa faculdade, consegui concluir, graças a Deus, assim. Mas, assim, foi uma parte muito difícil, porque daí eu não consegui jamais fazer amizades também na faculdade. Muito difícil, né? Apresentações de trabalho sempre foi um marco ali, então também bem difícil. Toda essa parte ali que precisava socializar demandava muito de mim, ou apresentar trabalhos, né? Tudo que demandava uma socialização. E fui enfrentando essas dificuldades, né? Consegui, mas agravou muito, eu digo, né? Na faculdade, assim, ali, né? Tanto é que depois que eu me formei, eu pensei, eu não quero mais estudar. Chega, agora eu vou trabalhar, porque, assim, eu não tenho condição emocional de fazer mais uma graduação, assim, que demanda, né? Demais de mim. Só EAD. Só EAD, e olha lá. Então, assim, né? Depois daí, da fase adulta ali, com a Antônia, que eu comecei a ficar conversando com as gurias e fiquei, quer saber... Talvez eu seja autista, né? E falei assim pro Júnior, eu acho que eu sou autista. Não fui atrás ainda, mas o que tu acha? Ele, pois é, então, né? Tipo, pode ser, né? Então, tu vê que não teve aquela surpresa. E daí, nisso, procurei uma avaliação, uma neuropsicóloga. Bastante tempo, né, ali de avaliação, não é uma coisa da noite pro dia, né, não é assim. Falar disso depois também, que então, exato, que é fácil, não é fácil, não é uma coisa que a psicóloga me olhou, perguntou umas coisas e, não, tu é autista, não, foi bem complexo toda a avaliação, e depois ainda passei com um psiquiatra especialista em autismo adulto, né, e fechou o diagnóstico de nível 1, segundo minha psicóloga, quase um nível 2 ali,
mas deu nível 1. E aí sim que fechou todas, né? Pude me entender. Aí a família também, zero surpresas. Né? Falou, já tá bom, surpresa Então, pra quem, né? né? Surpresa Tipo, total da pessoa. tudo certo. Aham. Quer se apresentar? É. Vamos lá, Fabrício. Então, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabrício. Tá? Para mim é uma honra bem grande estar fazendo parte aqui do podcast Maternando no Espectro, né? E eu, como sou um Palmas, pai bastidores. bem presente, né, também me sinto um pouco mãe, porque a gente compartilha diariamente da educação dos filhos, né? Eu e minha esposa. Bacana. Então, assim, eu vou falar um pouco da minha infância, né? E o que eu vou dizer aqui agora é resultado de 6 meses de psicoterapia que eu fiz em 2019, quando eu resolvi ir atrás do diagnóstico, e no qual a psicóloga que trabalhou comigo, muito boa, inclusive, não vou citar o nome aqui agora, mas depois a gente pode... Pode citar, é bom pra pessoa saber, né? Eu acho que Não, depois eu... Faz merchan, eu já mas falo excelente, se ela tá me assistindo agora. Marcou bastante a minha vida, assim, essa terapia que eu fiz com ela, na qual a gente fez uma anamnese bem profunda, assim, buscando desde a infância, desde bebê. Sim. Lá. Tá? Então, assim, em 2019, eu e a Kelly, a minha esposa, a gente teve o diagnóstico da nossa filha Isadora, que à época estava com 2 anos, tá? E foi a minha esposa que percebeu os traços autísticos dela, né, que já eram bem aparentes aos 2 anos. E porque ela fez educação especial, né? Já tinha um... Eu, na verdade, nem sabia que era autismo. Não sabia nem que existia autismo. Para mim, a minha filha era super normal, porque tudo que ela fazia eu achava normal. Por que será? Então, assim, aí para mim foi um choque, né? Eu disse, mas autista, como assim? O que é autismo, né? O que isso significa? Sabe? Eu tive um choque, assim, um choque mesmo, sabe? Aí eu entrei em depressão, né? Aí eu digo, não, peraí, eu não sei o que é isso, né? Então eu vou estudar. E mesmo sem saber o que era hiperfoco na época... Virou hiperfoco. Aquilo virou uma obsessão, assim, digamos, né? Tamo junto. Ou é o pai ou mãe de autista. E aí eu passava dias e noites inteiras lendo sobre autismo. Nossa, total. Tanto que eu pensei até em fazer um doutorado na área, de tanto que eu li vários livros, assisti filmes e tal. Tudo. E quanto mais eu ia entendendo, né, que autismo clássico, aquela ideia, né, não olha nos olhos, não atende quando é chamado pelo nome. Não conversa. Né, enfilera objetos. E aquilo tudo eu fui percebendo, realmente a Isadora se enquadra nesses traços, né, todos. E aí, quanto mais eu fui me aprofundando, assim, eu comecei a perceber, peraí, né? Mas eu também sempre fiz isso, né? Estereotipias, por exemplo, né? Eu lembro, assim, que na minha infância eu tinha tanta estereotipia, eu tinha muitos tiques nervosos, assim, né? E aí começou a vir na memória, assim, o meu pai me dizendo, né? Guri, para com isso. O que as pessoas vão dizer de ti, né? Porque virava os olhos, virava o pescoço, puxava os dedos, né? Estala os dedos. Contorcia os braços e coisa e tal. E aí ninguém fazia aquilo, só eu, né? E o meu pai dizia assim, coisa feia isso aí, esses teus cacuetes aí, guri. O que as pessoas vão achar de ti? Para de fazer isso. E eu não conseguia controlar, né? Não é algo simples. E ele ficava me recriminando, me censurando, mas eu sei que era no intuito de me ajudar, né? Sim, porque ele até não se tinha o conhecimento. Eram coisas esquisitas aos olhos das outras pessoas, Exato. né? Então, tive bastante dificuldade na escola, principalmente nas primeiras séries, assim, né?
na primeira série. Eu não conseguia aprender matemática, sabe? Tinha muita dificuldade com números, com tudo que dizia respeito à matemática, a cálculo. Tamo junto. Eu tinha, assim, um déficit de atenção bem grande também, né? E tem ainda. Que tem. É porque tinha, né? Eu tinha e continuo tendo. Sim, é que eu tô Sim. retornando à infância, né? E as professoras chamavam os meus pais na escola, a minha mãe principalmente, que era professora, né? Diz, olha, eu não sei o que esse guri tem, mas eu acho bom tu levar num psicólogo, porque ele tá sempre no mundo da lua, assim. Às vezes ele não copiou nada que a professora passou na aula, né? E a gente fala com ele e ele não responde e tal. Então é bom tu ver isso aí, né? E a minha mãe me levou num psicólogo, que isso eu lembro vagamente, assim. E ele dizia pra ela que eu não tinha nada, assim, que era só dizer pra prestar atenção que ia pra frente. Que eu era bem inteligente. Era assim. só educar. Era só prestar atenção. Era só, imagina. Anos 90, né? Eu tive bastante seletividade alimentar também. Segundo a minha mãe, eu só comia uma coisa, que era polenta e leite. Bem gringo polenteiro, né? Bastante seletividade. Só comia isso. E quando comia, né? Porque diferente de hoje, eu era um pavio, né? Bem magrinho. Mas eu na infância tomava aquele biotônico Fontoura, né? E a minha mãe me tacava biotônico Fontoura, rezava, fazia o terço, e eu não comia. Eu era assim, dava pra contar as costelas, né? E, bom, foi outra dificuldade. E hoje eu sofro do contrário, né? De compulsão alimentar, né? Que é outro problema, assim. Gerados, no caso, pela ansiedade, a gente sabe, né? Sim, transtorno de ansiedade. Enfim, eu tive uma adolescência, assim, bem conturbada, né? Porque eu tinha muita dificuldade em saber quem eu era. Digamos assim, não me reconhecia no meio dos outros grupos, digamos, né? Tinha bastante dificuldade em socializar com as crianças da mesma idade que eu. Eu tinha alguns amigos, assim, da rua na época, né? Anos 90 lá, a gente brincava na rua com a gurizada, né? Quando dava. Mas pra mim era muito difícil manter essas amizades, como tu Vocês falaste, viram né? os três? Dificuldade eu clássica. trocava qualquer brincadeira com os amigos pra ficar jogando videogame, né? Eu era bem viciadinho em videogame, assim. Dava desculpa, assim, diz que eu tô no banheiro, diz que eu tô estudando, diz que... sabe? Pra não ir brincar com os amigos e ficar jogando videogame sozinho, porque eu não gostava de jogar com os outros, né? Até jogava, mas eu preferia jogar sozinho. E na adolescência eu tive muitos problemas, assim, com álcool, né? Porque, como tu falou da questão da máscara social, né? Pra mim nunca foi fácil ter uma máscara social. Eu acho que isso é uma coisa bem comum em autismo em homens, assim. Porque pelo menos é o que eu vejo bastante nos vídeos, né? De outros autistas. Pro homem é mais difícil ter essa máscara, né? E... Então, assim, ó, como eu sabia que tinha alguma coisa diferente, né? Mas não sabia o que era. Que eu não conseguia, assim, ó, me enturmar e fazer parte, sabe? Eu tinha a minha turma, eu tocava em bandas e tal, eu era guitarrista. Mas eu sempre sentia, assim, que eu via os outros, né, com amizades, com relacionamentos, assim, mais aprofundados, né? E eu sempre escanteado, assim. E eu ficava pensando, mas por que é assim comigo? Sabe? E aí eu tive uma depressão bem grande na adolescência. Tive questão, assim, de pensamentos suicidas. E foi bem difícil, assim. Eu busquei conforto, assim, em religiões, né?
porque eu não ia psicólogo, não fazia tratamento nem nada, não tomava remédio, né? E na minha infância eu tinha bastante crises, assim, tanto que numa delas, como eu relatei anteriormente, né, eu comecei a gritar e não parei, né? E aí os meus pais me levaram numa mãe de santo lá para ver se me curava, né? E aí no fim, assim, também. Era dessa forma que era tratado, né? Mas a gente que passou por isso lá nos anos 80, nos anos 90, né, que ninguém sabia o que a gente tinha, assim, eu creio que a gente, assim, tem isso em comum, que foi bem difícil, né? Passar por essas fases, assim, sem um desamparado, diagnóstico, né? Nem, sem o entendimento, né? De todo mundo, né? Na verdade, né? Sem entendimento, então, a compreensão, né? Puxando o gancho, assim, para atrapalhar bem rapidinho, assim, dessa... que tu relatou bastante ali na tua infância, as dificuldades também, né? Desse estereótipo, né? Dessa coisa de todo mundo ter rotular. Rotular é a melhor palavra, né? Eu acho que eu, na infância, eu fui muito rotulada, né? Até a fase adulta, eu diria que até hoje ainda sou rotulada, né? Por quem não compreende o espectro autista, né? E mulheres, assim, principalmente em adulto, a questão de ser uma criança muito birrenta, ser uma criança muito chata, antissocial. Chorona. Chorona. Eu tinha apelido, né? Na família de chorona. Então, isso é muito ruim, porque tu cresce acreditando nisso, né? Que tu é aquela pessoa, que tu é sem empatia, como eu já ouvi, até adulta, né? Então, tu é uma pessoa sem empatia. E tu vai crescendo com aquele estereótipo, né? Que é difícil a gente mesmo desconstruir, né? Então, mesmo que o diagnóstico liberta a gente, né? É muito ruim ouvir isso, né? Porque, tipo, não é isso, né? Nós somos mulheres, somos pessoas autistas. Né? Eu sempre falo, assim, do sentimento de inadequação, que a gente cresce com isso, sabe? Eu tinha um apelido, né, na infância de chorona, na família. Chegou a chorona. Esse ano, daí porque minha família do meu pai é do Peru, então todo ano a gente ia, daí todo ano eles perguntavam, esse ano já não vai chorar, né? Porque eu tinha, a tolerância à frustração, né? Deve ser também na vida de vocês uma coisa que foi trabalhada, mas às vezes a gente... Mas é baixo. A gente sente, né, essa intolerância à frustração. Então, eu lembro que a minha psiquiatra, quando foi fazer o meu diagnóstico também, pegando o teu gancho, assim, que é uma coisa que é muito demorada para fazer. Eu acho que ela teve 2 ou 3 sessões com a minha mãe, entendendo a infância, porque isso é muito importante, né? A gente tem que botar falar para o mundo, assim, que o processo de diagnóstico, ele é difícil, ele é oneroso financeiramente também, financeiramente, né? É bem inacessível, inclusive, né? E não vai ser da noite pro dia, né? Como tu disse ali, a tua psiquiatra, né, conversou com a tua mãe, a minha neuropsicóloga ali também teve que fazer sessões com a mãe para entender a infância, né? Então, pro pessoal também de casa entender que não é assim, me identifiquei com esse sinal, com esse, será que não é bem assim, né? O buraco é mais embaixo, né? Vem tudo da infância, né? Então, a gente nasce autista. Exato. Ninguém desenvolve o autismo na fase adulta. E eu sempre digo isso, assim, sabe? Eu me vi, assim, como se me enxergasse uma pessoa muito normal para ser totalmente estranha, mas também um pouco estranha para ser normal. Eu tava ali naquela coisa que eu transitava, assim, né? Me sentia alienígena, né? E a gente foi crescendo assim. Eu lembro que quando eu recebi, assim, o resultado, enfim, tu é autista também, né? Eu cheguei em casa chorando, assim, abracei minha mãe. Eu disse, mãe, eu nunca fui errada. Eu sempre fui autista, né? Então, essa coisa que impacta a gente por dentro, né? Porque é um olhar para toda a nossa vida, para todo o nosso prejuízo, para toda a nossa infância, toda a vida que a gente viveu se sentindo diferente, inadequado, e agora a gente tem a aceitação de que nós somos normal. Eu sempre digo para minha filha, né, ser diferente é normal, e nós estamos aqui, nós três, com histórias muito parecidas, que nem né? diz a Antônia, minha guriazinha, tudo bem ser diferente. Exatamente. Isso que eu passo também para minha filha, né? Eu sempre converso com ela, assim, bem abertamente, tanto antes como agora, assim. E a gente nomeia muito as coisas, né? Dizendo que
ok ser diferente, nós somos iguais a todas as pessoas, porém o nosso cérebro funciona de forma diferente. Exato. Né? A gente não vai parecer fisicamente diferente, a gente não tem, né? Não existe alguém com cara de autista, né? Garanto que vocês já ouviram isso, né? Não existe alguém com cara de autista. É por dentro, é o nosso cérebro que é diferente e é tudo bem, né? Então, acho que a geração de hoje em dia vai crescer um pouco com mais chances, né, de ter prejuízo ali um pouquinho menor quanto a essa questão de aceitação, né? É claro, né, tem tudo que envolve o autismo, enfim, mas eu acredito, para mim era muito difícil, sabe, essa sensação de se sentir ET, né? Total. Não sei, como foi que foi para vocês, assim, também isso? Pegando um gancho, assim, da tua fala, essa é a palavra, assim, para mim, que resume o que eu senti depois do diagnóstico, né? A libertação. Parece que, assim, saiu um peso de uma vida inteira, sabe? De incompreensão da minha parte mesmo, assim. Entende? Só que também não é só o lado bom, né? Não. Porque para mim, pelo menos, o diagnóstico trouxe depressão, sabe? Porque é como se eu tivesse vivido a vida inteira sem me encontrar, entende? Às vezes uma vida inteira sem também E poder essa ter sido tu aceitação mesmo. para mim não foi fácil, Uhum. sabe? E lidar também com o preconceito das outras pessoas, né? Principalmente parentes, alguns, né? Não Sim. todos, mas que sempre te olharam de um jeito, né? E aí depois do diagnóstico passaram a te olhar do outro jeito, né? Aqueles olhares passaram a tratar diferente, né? Isso são coisas assim que machucam no início, assim, depois a gente acostuma, né? Com certeza. E tu sabe que para homem... Mas é como se fosse assim, tu é autista, depois que tu te declara autista, que tu tem o laudo de autismo, né? Alguns riem da tua cara, outros dizem que tu não é, né? Porque eles sabem mais que o médico. Exato. Com certeza. E outros passam a te discriminar, assim. Então, eu tive, assim, bastante dificuldade com essa aceitação, né? A minha esposa é prova disso. Ela me ajuda bastante. Mas, assim, o que mais conforta... não sei se existe esse termo, mas o que mais me conforta, assim, é saber, né, que o meu filho, Felipe, de 9 anos, sabe que ele é autista, sabe? Ele vai ter uma vida totalmente diferente, sem todas as pedras que teve no meu caminho. Com certeza. Mais Entende? compreensão. Também né? podendo ser ele, Porque né? ele já tem uma identidade, ele sabe que ele é diferente e o porquê, sabe? Ele não porquê vai é muito passar por importante. todas as coisas desnecessárias que eu passei, sabe? E isso me conforta bastante, assim, né? E a gente vai lutar para que a Isadora, né, que tem um nível de suporte maior, assim, que tem mais dificuldades, para que ela também tenha uma vida boa, né, e que tenha os direitos dela garantidos. Eu ia perguntar. Uma sociedade mais inclusiva, né? Com certeza. Eu ia perguntar para vocês, né, que tem gente que faz, eu vejo na internet, né, porque eu sigo alguns influenciadores que falam sobre a causa, né, e daí tem muito hate, tem muito, né, crítica, invalidação, que dizem que os autistas às vezes buscam o laudo para ter os seus benefícios. Eu quero saber qual o benefício que vocês Olha, tiveram até hoje. Até hoje eu Né? não tive nenhum. Olha, Eu acho que eu acho ninguém. que assim, ó, na prática, o único benefício que eu tive, mas isso porque eu fui atrás, Sim. é que eu busquei o cartão de deficiente para botar no carro. Mas, É a né, única coisa. isso assim. é o básico. É o básico, né? Assim, Porque né?
O resto, no caso, É só essa autoaceitação, né? Porque assim, não se tem, né? O direito a terapias, quem de vocês aí tem de forma gratuita? Então, assim, alguém, ó, até particular não tem especializado, né? eu penso muito mais nos direitos dos meus filhos, Com certeza. né, em garanti-los, do que para mim, entende? Mas é que o sistema é voltado, né? A gente não vê falar sobre autismo em adulto, assim, nossa, promoção da saúde, ou o Instagram do Dr. Dal, que é especialista em adulto, agora que tá entrando. Exato. Isso, que tem alguma coisa, que tem algum entendimento. Os tratamentos são todos, inclusive, feitos talvez só para criança, né? E outro dia, outro podcast que eu tava aqui, assim, a gente não cresce, entra no portal, o autista não cresce, entra no portal, desaparece, né? A gente tá adulto, a gente tá aqui, a gente vai formar pessoas adultas na sociedade, Exato. né? Para mim Eu acho que é bem importante, inclusive, frisar, seria até a minha frase final, mas já que tu falou que assim, ó, autista cresce, tá? Autista não é só a criança, não é só o menino, né? Então, os autistas, eles crescem e estão por todas as partes aí. Muitos sem diagnósticos, né? Que vem da nossa geração. Mas, então, para o pessoal realmente entender, começar a botar em prática aí os tratamentos também para nós, né? Os autistas adultos que também precisamos, né? Porque pela lei, assim, já entrando na minha seara, assim, pela lei, nós somos autistas que nem as crianças, então nós temos direito a todo o tratamento. Mas, assim, ó, pouquíssimas, mínimas pessoas têm, né? Até porque para conseguir uma consulta lá, tá? Tudo bem, a gente tá falando da gente que fez no particular. Mas e a galera do SUS, né? Para ir lá, chegar no CAPS, falar, não tem nada não, isso é só uma coisinha. Isso até é bom trazer isso, né? Porque isso até é uma dificuldade do particular também, né? Eu fiz a minha avaliação, tanto com a psicóloga quanto com o psiquiatra, foi tudo fora, né? De Santa Maria. Né, foi caro, foi fora, porque aqui todos os psiquiatras, sendo que eu passo por psiquiatra, né, desde a infância, adolescência ali, a gente sabe, né, tive dificuldade da adaptação da escola, várias coisas ali que o autismo já estava ali. Meu Deus, dos 8 anos tomo medicação, né? Exato, então também comecei a tomar bem cedo medicação, mas enfim, né, ali na fase adulta mesmo, depois com o laudo da psicóloga fechado, eu fui num psiquiatra que ele me olhou e falou assim, tu não é autista porque tu é mãe e trabalha e tá me olhando no olho. Então, gente, né, vamos acordar, porque... Daí se tu pensa, se o médico que estudou, né, tem valida, tu imagina a sociedade, a população, que né? desconhece, na verdade, né? Desconhece tudo, então tu vê as pessoas assim, claro, a gente olha no Instagram, na rede social, alguma coisa assim, é um recorte da vida daquela pessoa que é autista, a gente não sabe o que ela tá passando por trás, né? A gente não sabe como é que foi a vida dela na infância, eu vou ser bem sincero, assim, ó, eu sou bem pouco tolerante, sabe? E tenho zero paciência, assim. Então, pra mim, assim, ó, se alguém vem com esse papo, né, de que, mas tu olha no olho, porque não sei... Eu nem converso. Eu só digo assim, ó, vou te dar o nome de uma psicóloga e de um psiquiatra, ambos especialistas em autismo, tá? Nos quais eu gastei, eu investi, né, um dinheiro que bem difícil para nós, assim, né? E eles fizeram meses de terapia comigo. Tu vai lá e discute com eles, então. E já chegaram na tua cara e já falaram assim que tu não... Eu já teve algumas situações. Acho que mas não sei se... eu já chego e já digo assim, ó, vai lá e discute com o profissional, então. Sim. Né? Porque eu não tenho paciência para ficar, mas a minha vida foi difícil, sabe? Justificar. Porque eu tive depressão. Exato. Porque eu era isso e aquilo. Eu não tenho paciência, sabe? Porque eu sei que se a pessoa não quer aceitar, entendeu? A minha condição, não vai adiantar eu ficar falando e gastando a minha lábia, né? Então, assim, eu já chego e já digo, ó, vai lá discutir com o profissional, então. Porque eu passei em 2 especialistas e ambos confirmaram o meu diagnóstico. Mas, claro, eu digo assim, hoje em dia a gente não tá aqui para provar nada para ninguém. Não, a gente não tem que provar nada. A gente sabe tudo que a gente passou na infância, na vida, no trabalho, né? Tudo, a gente não precisa provar nada para ninguém. A gente tá aqui com outro papel, que é mostrar para a sociedade que a gente existe, né? Que a gente é adulto, que a gente é funcional, por mais que tenhamos milhões de dificuldades, né?
que a gente, cada um sabe onde é que aperta o seu sapato, enfim, os nossos prejuízos, a gente tá aqui, nós precisamos falar sobre isso, né? Porque a gente foi, na nossa infância, não tinha ninguém que falasse sobre isso para nossos pais escutarem, né? Então, talvez agora, muita gente que nos ouça e nos veja, nos escute, também pense na sua vida, né? Também que é pai ou mãe que tem um filho, né, atípico, que também faça o gancho da sua vida, né? Porque a pessoa que chegar para mim e disser, né, mas olha aí, tu é professor, tu casou, teve filhos e tal, tu não pode ser autista. Essa mesma pessoa não sabe, né, que eu tive uma depressão profunda em 2019. E anteriormente, porque o meu filho mais velho teve um câncer, né? Então, assim, as pessoas não sabem o que eu passei, não estava na minha pele, né? Que eu não conseguia sair de casa. Sinto muito. E não sabe também que eu fui afastado do trabalho, porque eu não tinha condições psicológicas, né, de exercer a profissão. E que eu não consegui concluir também o meu doutorado em função dessas questões, né? E que eu tô há um bom tempo assim parado, né? Por causa das minhas crises, da crise de ansiedade, né? Da fobia social. Então as pessoas não sabem. E assim, vocês querem saber sinceramente, elas não estão interessadas. Porque é problema teu. Elas só querem falar assim, eu acho que tu não é. E assim, os neurotípicos gostam de dizer que nós autistas não temos empatia, né? Nossa, é a frase que eu mais escutei durante Só toda a minha vida. Só que o que eu menos vejo, na maioria das pessoas, é empatia. Tu tem razão. Entendeu? Porque eles estão, desculpa o termo, cagando e andando, entendeu? Para os teus problemas. Então eu não perco meu tempo mais. Sabe? Eu sou bem intolerante mesmo. Mas eu acho que tá certo, né? Eu ainda falo mais sobre isso porque, não sei, talvez eu não sei por que eu falo mais sobre isso, mas eu vejo muita gente sofrer por rebater, né? Vai lá e a pessoa joga ali, tu não é autista e que não sei o quê. E nós, assim, entrando nessa coisa, assim, nós somos pais de autistas, né? E existe aí uma linha tênue muito gigante que está virando um penhasco, que é autistas adultos, né, versus pais de autistas, né? Porque às vezes a gente vai e narra a nossa história e diz que nós temos diagnóstico. Não, mas não é, eu acho que não é, porque meu filho é assim. A maioria desses pais, assim, são típicos, né? Porque não entendem, né? Mas existe muito isso e eu vejo também esse agravamento desse discurso que o autista adulto ou nível 1 vai tirar os benefícios do autista nível 2 e 3, né? Bom, a lei é clara, né? Existe autismo. Ponto. Se é 1, 2 ou 3, não interessa. Exato. Todos somos autistas. Exatamente. Entendeu? E a minha filha, eu tenho 3 autistas em casa. Sim. Um é diferente do outro e os níveis também. Né? O Felipe, que é o nível 1, que fala, que é mais leve, digamos assim, entre aspas, né? Leve. Ele já teve crises piores que as da Isadora, que é nível 2 para 3. Entende? E a Isadora é não verbal. Então, assim, só quem vive na pele o que é ser pai e mãe de autista, entendeu? Então, quem dirá alguém ter condições de julgar por tu ser autista? Mas acontece, gente, né? Eu tenho visto muito isso na internet, sabe? Que vergonha tu tem, tu não tem vergonha de postar aí que tu é autista, tu só quer agora construir uma fama em cima disso. Eu vejo. Nossa, eu nunca recebi. Parece assim, que um belo dia eu acordei e pensei, por que não virar autista? Né? Vou ir gastar numa avaliação com psicóloga, psiquiatra, ficar meses fazendo uma avaliação. Sabe, não tem cabimento, porque ninguém acorda e quer ser autista, não é uma coisa. Daí tu ganha meia entrada né, em fila sabe, prioritária. por Deus. Né, contém ironia, então, né, gente? Exato. Eu
eu acho que ninguém... Porque assim, ó, as pessoas não sabem, né, no caso, que a gente toma, às vezes, 2, 3 medicações diferentes por dia para controlar a ansiedade, depressão, toque, né? Enfim, Isso fobia é outra social. coisa, né? Ninguém é só Então, autista. Tu conhece alguém que é só... existe eu as sou comorbidades, só porque assim, autista. ó, ninguém sabe, entendeu? Que por tomar por quase 3 anos esperidona, eu ganhei mais de 30 quilos. Entendeu? Ninguém sabe disso. Sim, são E assim, ó, então, assim, ó, foda-se, entendeu? Gostei. Não, por isso, né? Eu não tô, é assim, ó, eu já superei isso aí, sabe? Mas assim, eu curti, mas eu confesso que ainda me incomoda bastante, assim, principalmente, assim, quando falo da minha filha, assim, né? Ah, mas ela é leve, né? É levinho. Ah, mas ela nem parece, né? Então, isso me incomoda muito, né? Porque tem muita parte do estereótipo ainda, né? Que, Muito. cara, o que é que tem que parecer, né? Exato. E- Quanto autista a gente tem que Exato, parecer tem pra que- ser aceito. Então, assim, tem que ter um medidor de Autistômetro, autista, sabe? E me incomoda também, né? Porque eu também, depois do meu diagnóstico, eu abri isso muito para as pessoas. Eu dei a cara a tapa, eu coloquei no Instagram, até teve alguns questionamentos, tipo, mas pra quê? Pra que falar? Mas é quem eu sou, Exato. né? Então eu quero falar Isso sobre pode quem tá eu ajudando sou, muitas pessoas, sabe? né? Só que me incomoda eu ter que escutar ainda que, tipo, quando eu abro, quando eu quero falar sobre o meu diagnóstico, alguém falar pra mim, mas todo mundo é um pouco autista, né? Eu Mas tu escuto- não tem cara, é bem levinho. Então, isso é chato, gente. Vamos eu evoluir. disse o peso do autista leve, né? É, O autista leve, a gente tem a compreensão um pouco mais ampliada, né? Do que está acontecendo com a gente. Então, a gente se sente, eu acho que em comparação, claro, aos autistas de mais suporte, a gente tem compreensão do que tudo está acontecendo. Né? O que está acontecendo com a gente, que a gente está se excluindo, que a gente está... Né? Hoje tem índices, né, de 80% de desemprego entre adultos autistas. Assim, muita gente... E a depressão, né, às vezes atinge muito mais o nível 1 do esporte. Não que tenha que ter uma competição, né? Sim, mas assim, por justamente a gente ser tratado como, tipo, mas é leve, mas isso, mas tu casou, tu trabalha. O burnout, Cara. né, também a gente se esgota, né? Então a gente a gente dá conta das coisas. Mas qual é o preço que a gente paga por isso, Esse né? preço, às vezes, é bem alto, né? Com certeza. Não falando só na questão da saúde, mas financeiramente também. Exato. Sim, com Exato. certeza. Eu digo, até eu vou lembrar da Alpin, que não esteve aqui hoje, né? Ela iria vir, é uma pessoa maravilhosa, minha amiga, autista, preta, TDAH, maravilhosa, né? TDAH maravilhosa, produtora de conteúdo. E, enfim, ela teve um problema ali de sobrecarga, de que achava que talvez entraria numa crise, e esse é o dia a dia do adulto autista, Exato. né? Só que ninguém enxerga os nossos bastidores. Porque, justamente, falando nessa questão que aconteceu com essa mãe, né? Eu digo pra vocês assim, ó, que eu só tô aqui agora porque a minha esposa e o meu filho vieram comigo. Porque assim, Maravilhosa. Talvez sozinho, não. porque a fobia social, sabe, faz com que gere uma ansiedade tão grande, sabe, que machuca, assim. Então, às vezes, tu prefere adiar aquele compromisso ou nem ir pra não sofrer aquilo ali, entendeu? Exato. Parabéns por ter enfrentado parabéns. isso. É Então, maravilhoso. eles terem feliz, vindo comigo, assim, facilitou bastante, Com né? certeza, né? Senão eu poderia estar nervoso. E às vezes quando eu tô nervoso, as ideias não vêm, assim, parece que vai dar um branco, sabe? Né? Isso é as Então- dificuldades do nível 1, por exemplo, de suporte, né? Que a gente não pode ignorar. Vou dar um exemplo de mim, assim, eu não gosto de falar no telefone. Só que não é só o fato de não gostar, né? É muito difícil pra mim falar no telefone. É uma coisa que desde pequena, sabe? Até minha avó, que sempre gostou muito, ligava, eu ficava fugindo pra eu não ter que falar com a avó no telefone. Então tá, vó, tchau. Então, até, exato, perdão, vó, mas não dá, sabe, assim, até por áudio me facilita mais, escrever ali, mas assim, o telefone pra mim é difícil, isso dificulta algumas partes que, tipo,
quem vê de fora acha que não. Mas, assim, o marcar consulta médica, Aham. muitas vezes, né, os médicos não têm WhatsApp e eu adio meses até marcar. Até, às vezes, eu chegar no Júnior e falar, olha, eu preciso que tu ligue pra mim, sabe? Eu preciso pedir ajuda, porque pra mim é uma coisa muito difícil falar no Exato, telefone. e isso é Sabe? isso é real, porque eu até ajudei a Alp na questão, assim, de uma questão dela, assim, que ela disse, olha, eu não tô conseguindo falar no telefone, eu preciso que tu me ajude. Ok, vamos lá, eu ajudo, né, e eu acho que para isso que a gente tá aí também, para se ajudar, né, Exato. eu acho que quando a gente tá aqui, nós três, a gente gera também um entendimento, uma compreensão mais da gente, que a gente é normal, que a gente é igual a outras pessoas que estão por aí. Né? E eu sinto muito isso, né, encontrando pessoas neurodiversas, enfim. Né? Não sei se vocês também têm vivência com outros neurodiversos. Porque, pegando esse gancho aí, a gente se sente bem, né? Estando entre nós. Né? Sim. Exato. Porque é como se a gente fizesse parte do outro planeta. Assim. Exato, e encontrou alguém. Nós do encontramos aqui, o nosso e aí, grupo. Quando se encontra, parece que se dá bem, né? Digamos assim, tem afinidade. Aham. Porque... Putz, agora até me fugiu. Mas a gente entendeu. Eu já entendi. É assim que a gente Não, é se real, sente. é E real. existe, né? Eu falei isso esse tempo no meu Instagram. A terapia da dupla empatia. Não sei se vocês conhecem, né? Isso, a minha psiquiatra, agora eu vou falar, né? A doutora Neuza Agni, que é maravilhosa. Eu tava consultando com ela, assim, daí tava falando do relacionamento que eu tava, né? Porque eu já passei por relacionamentos abusivos e isso é, assim, ó, batata em mulher autista, né? Porque a gente tem tanto esse sentimento de inadequação que a gente quer a aprovação da outra pessoa de todo jeito. E a gente não consegue A gente entender sofre as muito pistas. por isso, né? Exato. Muito dificuldade. E a gente não Os consegue. relacionamentos. Eu tive muita dificuldade em saber as pistas sociais. Hoje eu tenho conhecimento disso, né? De saber Eu sou as zero pistas. nisso. De saber as pistas sociais Exato. Isso em relacionamento existe muito, né? Então. Então eu tava dentro de um relacionamento abusivo e não sabia. Daí eu lembro que eu falei com uma amiga e eu disse: olha, fulana, é normal o casal brigar assim, outra pessoa xingar. Não, pelo amor de Deus. Daí que foi um processo longo até sair né, do relacionamento abusivo, porque a gente quer entrar naquela aceitação, né, toda. E até eu perdi o gancho que eu tava Agora eu lembrei, posso falar? Posso falar, dupla senão eu empatia. vou esquecer. Dupla empatia, tá, fala que eu vou escrever, então. O que eu ia dizer é o seguinte, que vocês sabem aquela série, o Atypical, né? Sim, Sam Gardner. sim. Tem uma frase, assim, que ele falou num episódio que resume muito o que eu sinto quando eu tô entre outras pessoas, assim, neurotípicas, né? Assim, mas eu não sei se é bem assim, mas é mais ou menos assim, ó. Mesmo estando em meio a um monte de gente, eu me sinto sozinho. Entendeu? Porque tu sente que as outras pessoas parece que naturalmente se conectam e tu fica ali, né? Pô. Mas vai saber, se tu tá numa roda assim e tem um neurodiverso, tu começa a te É conversar. que às vezes tu nem sabe, né? Mas, não, e nem a pessoa sabe. Flui daí, né? Nem a pessoa. Exato. Eu digo neurodiverso no sentido geral, assim, né? Autista, E assim, né? falando TDAH, dessa... superdotado, né? Puxando Dislexia. agora essa questão ali que tu disse de se sentir sozinha, é real mesmo, né? Porque dá pra puxar já dos hiperfoco, que eu tô só por falar do meu. Não, porque... Vai, fala do vamos, hiperfoco. assim, fazendo uma simulação, né? Eu já Tu anotei tá o que eu ali, queria falar. Pode falar. Tu tá ali num ambiente social, né? E aí os neurotípicos estão ali, jogando papo fora. Falando do né? tempo, será que vai Falando, chegar? Pois é. Sabe? Cara. E aí tu fica assim, tipo, no meu caso, o que acontece? Aquilo dali começa a ser um monte de burburinho na minha cabeça, eu me desconecto. Não tem sentido, E aí eu fico pensando né? no meu hiperfoco. Exato. E aí eu nem abro a minha... Hoje em dia eu sou assim, né? Porque eu me conheço. Sim. Eu nem abro a minha boca porque eu sei que as outras pessoas não estão interessadas em falar o que eu quero falar. Mas isso Entende? é um... Mas antes de ter o diagnóstico, principalmente na infância e na adolescência, Tu não Eu conseguia lembro- mascarar, talvez, eu lembro né? que, tipo, do nada eu começava a falar uns negócios assim que todo mundo ficava me olhando, sabe? Aham. Que tá Entendeu? falando sobre o homem na lua, É, né? É, como O se tu ônibus. fosse assim, que chato, né? Não tem nada a ver com... Insetos. Então, assim, Tipo, pra evitar algumas situações, hoje eu não falo. Eu me tornei uma pessoa mais reservada, assim. Quando, às vezes,
Até quando eu tô com a família e tal, eu fico na minha, entendeu? Uhum. Fico com os meus pensamentos ali, eu fico no celular. Hoje em dia a gente tem a válvula do celular, né? Sim. Pesquisando o teu hiperfoco. Olhando alguma coisa relacionada, entendeu? Falando nisso, qual que é o teu... Porque assim, a gente não gosta de jogar a conversa fora. E a gente não sabe, eu pelo menos não sei fazer isso. É uma Entende? dificuldade Pra mim, que assim, muita gente... Eu acho que talvez nós, mulheres, conseguimos fazer mais essa questão pelo masking, né? Eu que trabalho em salão, tenho um salão, né, hoje, eu consigo ainda mascarar um pouco, talvez, para me adequar, né? Porque ainda existe isso, né? Por mais que eu queira, não, eu quero ser eu, é difícil, né? Então, eu não tenho como puxar um assunto sobre o tsunami da Tailândia com a minha cliente, né? Eu acho que não vai ficar legal. Ai, ótimo, maravilhoso. Então, eu acho que talvez por isso que a gente ainda consegue mascarar um pouco, mas é bem o que tu disse, né? Às vezes num núcleo social ali não fica legal pra nós, porque essa coisa de jogar fora, conversa fora pra mim não tem sentido, né? Eu vou dar um exemplo. Esses dias eu tava atrasada já pro trabalho, peguei um 99, ele contou toda a vida dele. Sim. Como é que consegue, 8h30 da manhã, eu não entendo. Porque pra mim elevador, abrir a né? minha Eu vida... tô cansado, sabe? Eu já tô cansada, porque eu já vou ir trabalhar e vou socializar, eu já sei como é que vai funcionar meu dia. E vem uma pessoa que eu não conheço conversar sobre toda a vida dela. Pra mim não faz sentido. Eu fiquei indignadíssima com aquilo ali, como se fosse, sabe, tipo, não te conheço. Não. Esses são os padrões da Exato. sociedade. É socialmente aceito que a pessoa vai contar, principalmente, eu digo, no Brasil, diz que é muito assim, né? Começou a contar do nada a tua vida. Então é socialmente aceito e a gente que tem, né, certas... Por isso que a gente é isolado. Não. Porque a gente... Eu não quero saber. Exato. Principalmente no 99, tu entende? Eu vou tentar votar aqui no que eu falei da dupla empatia, depois eu vou deixar a gente falar sobre hiperfoco. Tá, então eu quero falar. Essa teoria da dupla empatia, né, ela fez uma pesquisa, resumindo, tá, eu vou falar, talvez eu não fale os termos técnicos certos, né, onde fez uma pesquisa com pessoas típicas convivendo com pessoas típicas, daí pessoas neurodiversas com neurodiversas e típicas com neurodiversas. Daí se resultou que tem muito menos ruído de comunicação entre neurodiversos e neurodiversos, típicos e típicos. Então, um típico com um neurodiverso dá mais ruído porque não tem entendimento sobre a neurodiversidade, né? Isso eu fiquei sabendo com a minha médica, eu disse assim, nossa, voltando lá no negócio do relacionamento, então, hoje eu tô me relacionando com alguém que é maravilhoso, assim, a gente se entende, eu falando pra Júlia assim, nossa, e ele é neurodiverso super, só, a gente não sabe aonde, mas ele tá em processo de ver, né, onde é que é, mas a gente fica daí com ali a tardia todo dia, né, passa uma música, a gente sai cantando, e conversa, e fala, e toca música, os dois têm, agora depois o hiperfoco em música, né, 2 tem hiperfoco em música, então a gente super se dá. E quando ela falou isso, eu fiquei assim, ó. Total, faz muito sentido, né? Faz todo sentido. Até que tu falou do teu namorado, né, que ainda não se tem ali um diagnóstico, né? Perdão se o Júnior não gostar, mas assim, tenho certeza que tem um TDAHzinho, pelo menos ali, e a gente se dá super bem, né? Exato. Até a questão da ecolalia é muito presente, como casal, né? Então, assim, até conversando depois com a psicóloga, que eu descobri que era ecolalia, que a gente passa repetindo frases de filme, a gente já se olha e já tem sabe música, que já fechou, assim, sabe? E isso veio muito depois do diagnóstico, eu soube que era ecolalia mitigada, eu acho que utiliza, né, frases de filmes e tudo mais. Então, também por ele compreender um pouco eu, né? Não é o hiperfoco dele, mas às vezes ele fala, ó, tu viu lá o terremoto que deu, sabe? Sim, então, porque isso é legal também, né? Essa compreensão do casal ali. Muito. Então, vamos falar dos hiperfocos, gente. Vamos falar do hiperfoco. Atualmente, existe algum hiperfoco em vocês? Vocês estão hiperfocados em alguma coisa? Eu tenho, assim, ó, eu tenho alguns hiperfocos. E... Tem uns que vai e vem. Mas assim, dependendo da fase que eu tô, eu priorizo um ou outro, assim. Aí eu deixo um de lado. Consegue organizar os hiperfocos. Adorei, boa. Eu assim, ó, atualmente eu voltei, né, a pesquisar bastante sobre autismo. Sim. Que foi, assim, o maior hiperfoco que eu tive em 2019, 2020 ali.
e fez parte do processo de diagnóstico dos meus filhos e o meu, né? E aí depois, assim, eu cansei, né? E aí vieram outros hiperfocos e agora eu voltei, né? Até o podcast me incentivou bastante a ler e pesquisar sobre isso de novo, né? Com certeza, que bacana. Mas assim, a minha esposa acha super engraçado, assim, os vídeos que eu assisto, né? Teve uma época que eu tava mega focado na Sibéria, né? Então, tipo, eu sabia tudo que acontecia na Sibéria durante o dia e tal. O frio, Imagina, eu adoro nós o frio, em Santa eu queria morar Maria, lá, no Rio Grande sabe? do Sul, né? É, Falando assim, do que se alimenta na Sibéria. Isso é um negócio assim que, tipo, do nada. Do é nada. pra nós. Mas Então, assim, pra nós faz sentido. Faz e é- sentido, é interessante, né? eu digo que é tipo um hobby, assim, né? Porque não sei como Tinha- se teve sente, mas é uma coisa Teve bacana. uma época, assim, lá, sei lá, quando eu tava na faculdade, né, na universidade, que eu tinha bastante hiperfoco nos ETs, né? Então, assim, espaço, planetas e tal. Área 51, Ah, sim. sabe? Então eu tive, assim, alguns hiperfocos, né? Eu, assim, na infância sempre fiquei fissurada em tsunami, assim, ó, meu Deus. Tinha um filme sobre, eu achava aquilo ali magnífico, eu sonhava com aquilo. Apesar do medo ali, né, de mar, mas assim, eu achava surreal. Então, aquilo ali, desde a infância, eu pesquisava. E ali, com a internet, só fluiu, né? Eu soube tudo sobre o tsunami da Indonésia ali, tudo. E até hoje, assim, volta e meia, eu entro no YouTube só pra dar uma olhadinha nos vídeos ali, só que daí quando eu ver eu já tô mais de hora ali olhando, né? Isso foi uma coisa bem presente, assim, né? Então até é difícil tu chegar e conversar com alguém sobre isso, né? Porque Sim, é bem não específico, não é todo mundo, mundo, né? tsunami. Né? Exato, ali. Tu falou ali da Área 51, Chernobyl ali pra mim foi o auge, assim, eu fiquei, apesar de ter sido um desastre, fascinada com aquilo, né? Então depois surgiu a série ali, pronto, e o Júnior olhou comigo, então fechou todas, né? E olhou mais de uma vez. Sim, olhei mais de uma vez, né? Toda aquela história, repetição de filme também, adoro, né? Repetição Mas, tipo assim, de seriado. Nessa questão, o diagnóstico foi fundamental pra mim. Porque antes eu não tinha noção de que as outras pessoas não estavam interessadas no que eu tinha falado. Sim. Entende? Então, assim, ó, hoje eu sei que, tipo, a minha esposa, às vezes ela empresta o ouvido e até dá assim, uma concordada, dá uma comentada, né? Mas eu sei que também cansa, né? Então, tipo assim, ó, eu procuro entrar ali em comunidades no Facebook, no Instagram e tal, sobre o assunto, e aí eu fico online ali Com debatendo, certeza, né? pra conseguir Que legal, conversar, né? Mas é um É mecanismo uma válvula muito de escape, bom, né? Exato, né? exato. Até Mas, claro que, né, porque segundo o que a psicóloga me colocava na época, assim, isso acaba gerando um efeito que nos afasta mais da sociedade, entende? Tipo, hoje eu já não me importo mais com isso. Porque pra mim o importante é ser quem eu sou. Eu concordo Entende? exatamente com isso, sabe? Eu também já pensei muito nisso, apesar de eu trabalho e tudo, eu não fico em função do meu hiperfoco, mas eu gosto muito de, enfim, ler sobre, assistir vídeo, mas que, até me perdi agora, mas que eu acho que a gente tem que ser quem a gente é, entendeu? É um gosto meu e, tipo, sabe? Até, tu falou dos grupos ali, sabe? Eu tava num grupo de autistas adultos ali que teve, se eu não me engano, uma menina que falou sobre o tsunami ali. Eu fiquei, meu Deus, vamos ser amiga, sabe? Vamos ser amiga, vamos conversar Porque, sobre hiperfoco, né, é Ju. difícil, né? Então, é que nem de inseto ali que tu jogou, né? De inseto desde criança, eu queria, pegava os bichos, não tinha nojo, aquela coisa, pegava a lagartixa e pegava, e queria saber tudo sobre o bichinho, sabe? Isso é até hoje, se eu vejo um bichinho ali, esses tempos apareceu uma lagartinha que parecia uma cobra, uma que imita uma cobra. Numa planta, ficou vários dias ali, eu ficava todo dia, eu queria ir lá. E a Antônia junto, já entrando no hiperfoco. E um dia a lagarta foi embora e eu, Júnior, acabou minha vida, sabe? Porque a lagarta foi embora. Aí o que eu faço? Eu assisto, tipo, o vídeo do biólogo Henrique, dos biólogos ali que eu... E o Júnior acaba assistindo comigo, gosta também, né? Meu irmão é um que gosta muito ali dos vídeos dele. Então, sabe, é isso, faz parte da gente, sabe? Também não falar sobre, ignorar, não vou conversar, porque... Eu não acho, mas sabe? isso entra, né, de novo na questão dos padrões sociais, né? E eu acho que tu tendo entendimento na causa, tu ter hiperfocado em autismo, tu entendeu que talvez não fosse socialmente adequado tu tá falando toda hora ali sobre aquele assunto, né? Que
que a pessoa não tá tão interessada. Isso é uma coisa que tu desenvolveu, Exato. né? Isso Nem sempre teve, mas foi percebendo que exato, ter essa pros percepção do que às vezes é não vai ser tão mais interessante, né? isso, né, adequado para conversar, né? Isso é bem interessante, assim, né? Eu toda a vida eu tive hiperfoco em música, né? Eu tive também. Não, mas assim, varia, né? Porque eu lembro que meu pai tinha um caderninho, porque ele falava em espanhol só, daí tinha um caderninho com música, onde ele aprendeu português e coisa, e eu desde pequenininha e com a minha irmã aprender as musiquinhas, né? Daí a gente tinha os discos, depois tinha as fitas, e a gente gostava muito de escrever. Né? Era o Google Letras, né? Do letras.com dos anos 90. Sim. Era assim, a minha irmã já sabia escrever, então ela escrevia muito. Eu lembro de Leonardo, essas coisas, né? Bem... A minha função era dar play e pause na fita, e ela escrevia a frase para depois a gente cantar a música. Então a gente ouvia Leonardo. Daí assim, eu fui crescendo toda a vida, assim. Eu lembro que eu pedi de presente de aniversário de 10 anos o disco da Marisa Monte, e o do Lulu Santos, e Laura Pausini com 8 também. Eu escutava, daí eu escutava assim, tipo, escutava várias vezes por dia, assim, e botava os fones e cantava na sala. Aquela coisa de escutar a música várias vezes, né? E era um disco, assim, eu escutava, passava, daí passava pro próximo. Então eu tive fases musicais, assim, diferenciadas na minha vida, mas muito hiperfocadas, né? E ali em 2021, sabe que parece que... Tanto é que tu canta, né? Eu gosto muito de cantar, já fiz aula de canto, eu aprendi a tocar violão sozinha, eu tirava música de ouvido, agora tô aprendendo bateria, meu namorado é baterista, agora tô aprendendo bateria com ele. Sim, a gente faz som direto junto. Que massa, que legal. A gente faz som direto junto. Mas daí apareceu no Spotify, sabe? Você é tantos % ouviu esse ano. Quantas vezes a mesma música? 2021, né, que foi quando veio o diagnóstico da Sossô e também foi se encaminhando, o meu apareceu assim, você faz parte dos 0,2 primeiros, né, ouvintes do Emicida. Deu, gente, eu escutei tanto Emicida assim esse ano. Você escutou tal música não sei quantas mil vezes. Gente, e nem percebe às vezes. A gente nem percebe. Eu fui perceber isso, na real, depois que eu fui fazer o diagnóstico, né? Da doutora Neuza disse, nossa, mas você tem hiperfoco em música. Olha, pois é, né? Porque a gente vê muito, assim, não sei se é com vocês também, essa coisa de escutar a mesma música várias vezes, escutar o mesmo artista, depois, né? Escutar. Comentar sobre essa questão da música, né? Eu tive esse hiperfoco na adolescência, e aí aprendi a tocar guitarra sozinho, aprendi a fazer solos, e tirava músicas de ouvido também. Nossa. E aí toquei em algumas bandas, né? Então, como era o hiperfoco, eu me dava super bem, assim, a gente falava das músicas e coisa e tal. E aí passou um dia... Aí já sabe, né? Já sei essa história aí. Bom, mas enfim, né? Aí ia lá, tocava, né? E assim, eu tive um hiperfoco muito grande em Guns N' Roses, né? Então, assim, queria tirar todas as músicas. Aí eu tinha um amigo que também adorava Guns N' Roses e tal, e tocava há mais tempo, assim, ele me dava uns toques e tal, me ensinava. E assim, ó, e eu só tipo assim, não vou dizer que eu só tocava essa música, mas 90% do tempo eu tocava o Sweet Child O' Mine, né? E a minha mãe, meus pais não aguentavam, sabe? Porque, tipo, naquela época, assim, tudo era caro, né? Sim. Então eu tinha um cubo ali, uma caixa, né? A guitarra e tal, e tocava sem fone mesmo. Então, os vizinhos adoravam, né? Sim, todos meus pais, e era o dia inteiro tocando Sweet Child O' Mine, meses, e voltava e tocava de novo. Bom, devia ser uma lavagem cerebral, né? Sim, pra família, sim. Mas pra gente... Pra mim, pra mim era super normal, Exato, eu não sei se pra vocês também. Eu tenho esse sentimento de conforto quando eu tô repetindo coisas, assim. Tem uma música minha de conforto e me dá conforto. E filme, seriado, eu não tenho tanto com a parte da música. Eu já fui mais até na adolescência ali. Até antes de ser mãe, depois que virei mãe, não consigo escutar muita música com a Antônia, né? Só as que ela canta o dia inteiro. Mas, assim, muito com séries e filme, né? Então, tá passando um filme de comédia ali que eu já olhei 7, 8 vezes. Eu vou dar risada, é tudo muito engraçado pra mim.
Por mais que eu já Friends, tenha né? olhado várias e várias vezes. Tem gente que, tipo, mas como é que tu consegue? Mas E não pra te mim é traz um maravilhoso. conforto, né? Muito. É tipo, meu Deus, tá dando esse filme. E a coisa da previsibilidade Sabe? também aparece tudo ali. Exato. Eu já sei o que vai filme. acontecer e eu vou achar maravilhoso. A minha filha agora tá numa fase também que ela passou o ano passado, viu bastante o Encanto, né? O filme do Encanto. Uhum. E agora ela tá com o Trolls 3. E ela pede pra ver, assim, seguido Sim. o Trolls 3. Uhum. Daí até alguém, acho que a minha mãe, disse: por que vai ver de novo o Trolls 3? Por que não vê outro filme? Eu disse: mãe, só tá interessada em olhar agora porque traz conforto. Exato, Eu sei disso. exato. Né? Porque Ela tá dá aquele bem-estar, né? Exato, da repetição, de tu saber da previsibilidade. Pra mim, eu tenho músicas de conforto também, né? Que até eu e meu namorado, a gente tem um gosto musical que tem algumas coisas parecidas, mas algumas coisas não. Né? Então, a gente tá em viagem de carro e disse: agora eu quero escutar uma música de conforto nisso. daí eu coloco, assim, as músicas Claro, que eu gosto com mais de certeza. cantar, né? Eu tenho a memória muito boa, assim, de música. Eu escuto uma vez, assim, Já saio decorou. já É tu e a decorei. Antônia. Parece que eu comi um Aham. Spotify, assim, é bem Tu doido. sabe que louco, né? E isso do hiperfoco também é uma coisa doida, no sentido de que vai e volta, né? Até Vai e tu volta. falou, é muito engraçado, assim, porque tu falou da questão do autismo logo que teve o diagnóstico da Antônia. Eu estudei tudo que eu podia, até o psiquiatra que fechou o meu diagnóstico, ele falou, tá com hiperfoco em autismo, né? E daí eu, né? Então, assim, por muito tempo ficou aquele hiperfoco, mas, tipo, esse final de 2023 ali meio que passou. Sabe? Eu não sei então, com às vocês, vezes, mas- até, sabe, nos grupos ali de mães, que tava sendo um assunto bem falado, pra mim, e daí eu já tava mais hiperfocada no autismo adulto. Então, vai mudando, né? Vai Comigo, variando. pelo menos, assim, ó, quando termina um hiperfoco, me bate um vazio, assim. Exato. Aí eu fico, putz, mas eu não tô mais afim, assim. E aí dá aquele vazio quando vê surgir outro. E brilha os olhos. Que bom. É que nem eu, meu sonho era ir pra Chernobyl. Era o que eu queria pra minha vida, ir pra Chernobyl conhecer. Depois eu fiquei, gente, não quero ir lá, radiação, sabe? Tipo, tá, foi. Adoro Eu pesquisar tive sobre uma o época que eu assunto, queria morar em mas, Cuba. sabe, passou e tá tudo bem. Eu sempre quis Tudo, morar não aqui sabia no conforto tudo. do meu lar. Isso é uma coisa também, né, que pra gente, assim, muitos autistas têm esse padrão, né, de rotina, de gostar de dormir na sua cama, de ir no seu banheiro, de ter dificuldade até de dormir fora de casa, de viajar. Tenho De muito. qualquer quebra, né, de padrão de rotina, né, dificulta bastante, né. Até uma coisa que me questionam bastante, mas tu tem salão, como é que tu lida com isso, né, porque às vezes as clientes, acontece de desmarcar, de última hora e coisa, e eu fico, não, até com essa parte eu consigo lidar melhor, né, o meu problema, às vezes maior, é muito mais pequenas coisas da minha rotina, né, por exemplo, mudar uma comida que eu sei que eu ia comer de noite e não é mais essa, sabe? Tipo, até hoje em dia, no relacionamento, a gente consegue fluir melhor, porque se tem um diagnóstico, né? Antes ali, o Júnior falava, mas tu surtou porque eu mudei o sabor do hambúrguer. Mas tu não me avisou. Eu não sabia que ia ser esse sabor. A previsibilidade, né? E às vezes eu não vou comer porque não era. Exato. Sabe? Não, então, são mínimos detalhes, às vezes, que pra mim dificulta mais, sabe? Na mudança de rotina, eu não sei pra vocês como é que é. Pra mim é bem difícil essa questão da falta de previsibilidade. Entendeu? Por exemplo, assim, eu tinha certo que aquele dia, sei lá, eu ia fazer tal coisa, eu ia ficar em casa. E aí, do nada, assim, aparece alguém. Nossa, a pior coisa da vida. Entendeu? Ou então, assim, ó, do nada, nós vamos em tal lugar, assim. Cara, aquilo, assim, pra mim, me irrita de uma forma, sabe? Exato. Nossa. É uma irritação que eu sinto. Dá uma irritabilidade, assim, Uma que eu já entrei em irritabilidade, crise por conta disso, não sabia, né? Mas, assim, isso de relacionamento, né? De tipo, não, a gente no domingo a gente costuma fazer alguma coisa, né? Eu, o Júnior e o Antônio, hoje em dia, né? Então, ali de tipo, tá, vamos ir no Parque da Medianeira ou no FSM. Tá, daí vamos ir em tal lugar, me programei já. De última hora o Júnior veio, não, mas a gente vai ir no parque. Não, gente, como assim? Então, uma coisa mínima que
incomoda demais, sabe? É difícil isso, mesmo, né? Isso entra E isso de visita, gente, anotem assim, né? Não visitem autista sem antes avisar pelo WhatsApp, Pelo porque amor também de ligar Deus. não é legal, tá? Então, não é legal. Não gosto de Não, em visita sem primeiro avisar. lugar, né, Mesmo né? que for a minha irmã, a minha Uhum. mãe precisa ser me avisado. Porque eu não. preciso saber o que A vai gente Não, acontecer. precisa e se assim, ó, preparar Eu preciso me psicologicamente. preparar para a situação. Assim, ó, hoje a minha esposa sabe, né, me conhece, digamos assim, Consegue Mas- manejar. mas ela sabe que eu não gosto de ir na casa dos outros Uhum. e ficar, entendeu? Uhum. Tipo assim, eu posso até passar na casa, mas assim, eu tenho um tempo. É. Porque passou Sim. daquele tempo ali, eu já Já começo deu. a ficar louco, sabe? É, já tô Uhum. É uma cansada. coisa que foge do meu controle. Sim, É. sim, sim, é um Entende? desconforto, Uhum. né? E se grande. chega alguém assim, do nada, na Nossa, casa, pior Aham. coisa. cara, aquilo me desconcerta, assim. Ainda Eu bem não que na sei minha o que casa não fazer. chega ninguém. Entendeu? Tu Eu tem não sei, sorte, tipo amiga. assim, eu fico... né? Visitas Acaba o meu dia. digamos Acaba o assim. dia, visitas inesperadas, assim, e é engraçado porque daí falar na questão de como cada autista é único, né? Uhum. Claro que comparar eu adulta é a minha filha, mas a Antônia, ela ama visita, assim, ó, meu Deus, ela pede por visita, e eu fico assim, ó, sabe, meu Deus do céu, tomara que não venha tu não sabe ninguém, se quando adulta ela vai porque ser assim também. pode ser que mude, né, os diferente, padrões. Né? Mas é isso que se encaixa também nos padrões de rigidez, De né? rigidez, né? Flexibilidade, Porque assim, né? nós todos temos uma coisa em comum. Que a gente passou uma vida toda sem diagnóstico. Exato. Sim. Então assim, a gente Sem não diagnóstico, fez sem terapia, a gente não se conhecia, Uhum, a gente não trabalhou essa rigidez. exato. Então, tipo assim, talvez nós sejamos muito mais rígidos do que os nossos filhos. Com vão ser. certeza, com Entende? certeza. Porque eles Não, fazem e- terapia, Exato. eles aprendem Uhum. como é que é, entendeu? A gente não, a gente foi pela vida. A gente É, foi sobrevivente, sobrevivendo, né? Então, tipo assim, Exato. o que eu sinto, só eu sei. Uhum. A outra pessoa que tá fora de mim não sente o que eu sinto. Sim. Só que assim, aquilo me incomoda muito, entendeu? Aham. Exato. Sim. Tipo assim, o cara Meu fica sonho, assim, era ter um... O cara fica com uma cara de mal-humorado, aí tu não faz, Irritado. esse cara é antipático. E o copinho Entendeu? vai ficando cheio, né? Exato. Quando vê, tem as... E aí As crises, sobrecarrega, né? entendeu? Exato. Aí tu tem uma crise. Os adultos também têm Entendeu? crise, né? Com certeza. A gente chama os meltdowns e os shutdowns, né? Os meltdowns são aquele que a gente derrama, né? O shutdown, de repente, te deixa Muito cansado e tu só cansado, quer aquela ficar sensação, deitada. Eu tenho mais esse cansaço. Assim. eu digo, é a sensação... Eu tava falando isso numa Tipo, live ali. parece que tu desliga, assim, né? É aquela sensação de gripe eterna. Exato. Né? Que tu fica cansado. Eu desliga, acho que eu né? Tu tenho não muito consegue a... fazer Esse nada, tu seria não o quer falar com shutdown, ninguém, né? Eu tenho muito isso quando eu socializo muito, né? Aham. Porque às vezes vai em alguma confraternização Total, pequena, total. ou até um dia de trabalho, né? Às vezes o meu sábado ele é muito corrido, então tem muitas produções ali. Por mais que eu tô super, né? Gosto muito, amo meu trabalho, só que chega final do dia, eu já tô muito cansada, e daí eu não consigo socializar com meu marido. Eu tô muito cansada, eu não quero E conversar. se te convida pra ir no shopping, Não, na praça da eu não alimentação, consigo, depois do assim, dia ó. trabalho, não. Então, e no outro dia eu fico muito cansada. Às vezes até acho que eu tô ficando doente. Muitas vezes já aconteceu, eu tô ficando gripada, Júnior. E ele, não, mas será? assim, ó, Eu vou- acho, né? Então, era muito da socialização. Tipo assim, ó, voltando um pouco na memória, né? Hoje eu entendo por que, por exemplo, assim, depois de um dia de estudo na faculdade ou de trabalho, e eu saía de noite, bebia, entendeu? Ficava naquele lugar barulhento. Ficava E aí exausto. no outro dia, assim, ó, eu não conseguia me controlar. Eu ficava irritado, agressivo, gritava, entendeu? Dor de cabeça, dor Respondia no corpo. ríspido, Respondia. assim. Aham. E aí que tá também a Entende? E importância... hoje eu sei por quê, né? Exato, a importância do diagnóstico pra gente se conhecer. Às vezes a gente Exatamente. não tá irritado do nada. É uma sobrecarga. É uma sobrecarga sensorial, Essa né? carga sobre- que veio do dia E- anterior, às vezes. Exatamente. Ou de situações que tu viveu no dia, essas situações de imprevisibilidade, ou sei lá, algum desconforto no trabalho, alguma frustração no trabalho, alguma coisa que saiu da tua programação mental e que já te sobrecarrega e que causa, Exato. né? Os meus meltdowns é choro. Eu choro, assim. Não. Se eu tô entrando no copo, assim, cheio, eu começo assim, ai meu Deus, eu tô tão sobrecarregada. Hoje eu tava assim de manhã, Aham. né? Eu tô tão sobrecarregada, eu tenho vontade de chorar. Mas daí a gente já consegue, por exemplo,
antes do diagnóstico, eu falava assim, que besteira. E eu continuava a E tu seguir ia, a vida. exato. E dali um pouco eu ficava, sei lá, 2, 3 dias de cama, chorando, mal, porque eu forcei o meu limite. Né? Eu acho que, E antes exato. do diagnóstico, eu vivia forçando o meu limite. Exato. Eu não acho entendia que- por que eu passava mal. Eu acho que é por isso que é tão importante, né, o nosso diagnóstico, da gente entender. Lógico que vai ter situações que a gente vai se obrigar a passar, né? Sim. Mas eu vou dar um exemplo... Principalmente com filhos. Exato, né? Então, por exemplo, eu gosto de ir no shopping fazer o que eu tenho que fazer. Tu entende? Eu tenho que ir lá, eu quero ir numa loja, eu vou lá na loja em específico e faço o que eu tenho que fazer. E Até vai fico um embora. pouquinho mais por conta da criança ali e vou embora. E eu gosto de ir dia de semana, porque é mais calmo. E também, se eu vou domingo, optar por ir domingo, eu não vou no Praça Nova, por exemplo, que pra mim demanda muito, né? É muito barulhento. E comer na próxima alimentação pra mim uma Eu não tortura. gosto de comer em praça de alimentação, então não é que eu não vou nunca fazer, mas eu vou evitar. Tipo, eu já me conheço, já conheço meus limites, eu não vou estar indo no domingo num shopping que está extremamente cheio, que talvez eu vou me sobrecarregar. E eu não Sim. sei pra vocês, né? Porque eu tenho questões sensoriais bem importantes, né? Também. Eu não digo o barulho, até eu achava que não era o incômodo, mas hoje em dia me incomoda, sim, sabe? Então, luzes muito fortes. Por exemplo, o mercado é uma coisa que eu tenho que ir bem específico no que eu tenho que fazer, porque me desorganiza muito mesmo, assim, ó. E quando eu me desorganizo, começo a sentir muita dor de cabeça, é o primeiro sinal. E tontura. E já vem uma náusea também. Então, eu sei que eu já tô extremamente sobrecarregada. E não é que quanto mais, por exemplo, mais sobrecarregado a gente tá, mais intenso fica aquele desconforto. E tu já tá um Exato. pouco desregulado, um pouco sobrecarregado. Aí tu vai no ambiente que tem barulho. Parece que aquilo lá entra dentro dos ouvidos. Exato. Pregos, Exato. assim, sabe? É difícil das outras pessoas típicas Exato. entender. E não tem assim, porque falando até um pouco da parte da estereotipia, eu sei que não é todo autista que tem, né? Eu particularmente tenho bastante a questão de estalar os dedos, é uma coisa que me traz esse conforto de me regular, mas quando eu tô numa sobrecarga muito grande, assim, da parte sensorial mesmo, eu não funciona pra mim, sabe? Essa estereotipia como uma regulação. Eu preciso mesmo ir para um ambiente mais calmo, como a minha casa ali no meu quarto, e ficar quieta em isso que eu ia silêncio. perguntar Exato. agora, o que vocês fazem para se regular? Quais são os mecanismos de regulação que vocês têm? Eu digo que com criança é difícil, né? Porque a gente acaba que tá sempre junto e a criança demanda atenção, que a gente sabe, né? Tem barulho, então é difícil, mas quando eu preciso me regular, normalmente ficar no quarto sozinha mesmo, No escuro, com o mais né? silêncio possível, porque se eu ficar conversando e tendo que pensar ali nas respostas, eu acabo... Hoje, né, me conhecendo, eu só me regulo, assim, ó, se eu fico sozinho, sem nenhum estímulo auditivo, assim, eu desligo tudo, entende? Escuro também? Dentro na sala de casa ou num quarto, com pouca luz, assim, Ai, todo mundo gosta do escuro, então. entendeu? Um lugar E, tipo, quietinho. pode até exato. ter os filhos junto e coisa e Sim. tal, mas, claro, porque não, a gente tem filho, eles estão sempre com a gente, né? Sim. Claro. Mas eu sei que eu preciso desse momento, assim, porque eu passei a minha vida inteira explodindo por dentro. Sem ter, Entende? talvez, esse E às vezes por momento, fora né? também. E aí, né? como eu não tomava remédio, eu bebia muito, entende? A válvula de escape. Era a né? válvula de escape, né? E aí, eu não entendia por que eu bebia tanto se eu ficava mal. E mesmo assim, eu bebia, entendeu? Eu ficava mal, eu bebia. Tipo, era um ciclo, assim, que não tinha fim, entendeu? E eu não conseguia me entender. E talvez o teu Entende? diagnóstico te trouxe mais, né? Essa liberdade também de tu conversar com a tua esposa e falar, olha, eu preciso desse momento Assim, pra não me tem coisa que regular, me né? acalme mais do que ir pra praia, sabe? Ficar diante do mar, assim. Mas uma Ouvindo praia o barulho tranquila, das né? ondas. Não, Praia cada um com calma. com a sua caixinha de som tocando, Tipo né, assim, a roda. tipo assim, é uma coisa que parece que me renova, assim. Sim. Entende? Então, assim, a gente, todos os anos, a gente procura passar uns dias no litoral e tal. Esse ano até a gente não foi, eu já tô sobrecarregado. Pra ter que Porque eu não fiquei de providência. frente pro mar, né? Sim. Vamos lá. Então, assim, mas eu preciso daquele som, daquela brisa, entende? Uhum. Porque Sensações de conforto. são coisas que me acalmam, assim, entendeu? Com Uma certeza. cachoeira também, Uhum. barulho da água caindo. Muito bom. A água é muito regulatória É também. muito. Um banho, uma coisa pra mim, um banho, É, deitar no exato. escurinho. O banho assim. ajuda também. É Exato. como eu educo a minha filha também para ela ter estratégias de regulação dela mesma, para ela entender como é que tá, quando que tá começando a se desregular.
Então, eu pratico isso muito, expondo o meu dia a dia para ela. Né? Então, eu digo, olha, legal. Filha, né? A mamãe tá ficando um pouco sobrecarregada, já tô ficando irritada, eu preciso de um tempo para mim. Tudo bem se você ficar desenhando ali na sala e a mãe dá lá uma deitadinha, e ela, hoje já, quando era pequena, assim... Então, eu tento trazer para ela, assim, essa estratégia de regulação. Hoje, era um dia que... Ontem, por exemplo, eu estava bem sobrecarregada, eu nem me lembro porque... Ah, tá, claro, saindo sábado. Sempre, Sempre, né? O pós-social. Né? E fui numa festa, fui com música, com gente, tudo, né? Então, no outro dia, que nem é ressaca de bebida, é a ressaca social, né? Eu tava assim, e eu já começo, às vezes, no domingo, pensando tudo que tem que fazer na semana. Daí vai abrindo aba no cérebro, assim, tu não consegue fechar. E eu, quando tu começa a ficar sobrecarregada, assim, também não gosto que venha e me encoste muito, assim. Tu não também, assim, né? Daí, ontem, tava com meu namorado, eu disse, mas não queria tanto abraço hoje, que eu tô me sentindo um pouquinho sobrecarregada. E como a gente... É difícil também da gente falar dos nossos limites, né? Para as pessoas que, né? Claro, as pessoas do nosso convívio entendem. Então, por isso que eu falo isso direto com a Sofia, né? Então, hoje eu estava conversando com ela assim... Ai, a mamãe tá com vontade de deitar um pouco, de dar uma descansada, porque tá indo mais ou menos, né? Então, eu gosto muito de deitar no escuro quando tá sobrecarregada. E tu, o que gosta de fazer? Ela pensou assim, ela disse... Ai, né, na escola eu gosto de ir na Simone, que é a enfermeira, na Simone tomar um chazinho, né? Então, a gente vê, a gente ensinando também estratégias de regulação para as crianças, certeza. E eles entenderem que isso é ok, né? Usar de estratégias para poder bem. Se regular, não explodir, não entrar em crise, Surge-Down, Meltdown, enfim, né? Tudo eu acho bem importante esse negócio da psicoeducação, né? Com certeza. O treinamento. Com certeza. A gente tem ainda uns minutinhos. Tu não quer abrir uma aba para falar um pouquinho agora da falta de profissionais mesmo, né? Que eu acho que é bacana ali. Foi uma coisa que nos pediram. É verdade, isso aí. Eu vou começar comigo, né? Eu faço tratamento desde os meus 8 anos. Ali nessa questão de que era depressão infantil e que por a crise não tinha entendimento e fui crescendo, fui ficando adolescente, fui ficando adulta e não vinha, né, sempre aquele sentimento de ET. Então, quando veio o diagnóstico da Sofia, eu fui na doutora Neuza, ela me avaliou, enfim, é uma coisa que eu considero, eu acho que todo mundo também, inacessível para muita gente. Então, essas pessoas que dizem assim, autismo está na moda, não sabem o custo financeiro, né, e de tempo também que a gente tem para fazer todas aquelas análises, responder os testes, colocar a família para fazer sessão, né, tudo, passar por toda uma vivência de tudo que a gente passou na vida para tentar entrar ali, né, responder e ter o diagnóstico. Não é simples, não é barato, não é acessível, né? São poucos, como a própria Júlia disse, né? Tem profissionais ali formados no mercado que não têm entendimento de autismo, por exemplo, nas mulheres. Exato. Né? Porque é um pouco diferente, né? Tem até escalas e avaliações diferentes. Sim, principalmente, né? Pelo masking, né? Exato. Então, isso acaba gerando invalidação de muita gente que está subdiagnosticada. Né? Então, a gente começa falando ali sobre a parte médica, né? Psicólogos, enfim, saúde mental. Depois, uma coisa que até a Alpen falou, assim, terapia ocupacional para adulto. Exato. Vocês já viram? Exato, eu nunca vi, né? Nunca vi, nem comi, nem ouço falar. Até eu trouxe muito também ali da Nutri, né? Uma nutricionista especialista ali, e a TO também, até uma fono, porque na verdade são profissionais ali que vão trabalhar a parte da seletividade, né? Exato. Eu não sei vocês, né? Mas eu tenho uma seletividade que eu considero leve, porque é um sentido muito mais sensorial, né? Se eu tiver que eu manusear o alimento, eu tiver que eu cozinhar, fazer o preparo de carnes, eu não consigo comer. Isso é uma coisa... Exato, eu tenho uma aversão ali que depois, ou até eu como, eu fico com muita náusea, então isso teve presente por muito tempo, né? Até eu gosto de trazer isso, porque quando eu morava com a minha mãe ali, eu cozinhava bastante, né? E eu comia muito menos do que eu como hoje, que é o meu marido, mais que às vezes faz os lanches, tudo ali. E daí eu consigo comer mais, porque eu não tô vendo aquele alimento, eu não tô sentindo o cheiro. E isso é trabalhado com essas profissionais, né? Claro! A parte da seletividade. E eu acho que pro adulto é importante. Eu mesma gostaria de poder
trabalhar essa parte, né? Conseguir eu poder manusear mais o alimento e não sentir essa aversão. Mas quem eu procuro? Aqui em Santa Maria eu não conheço ninguém Não. para me ajudar nessa parte, né? A clínica ali de TO, que a minha filha vai fazer terapia, né? Eu vi que elas estavam fazendo um curso, assim, eu abri e falei assim, comecem a atender adulto, né? TO para exato. adulto, por favor, né? Porque existe todas essas questões que a gente tem sensoriais também. Eu acho que tu também tem, né, Júlia, de enjoo em viagem. Muito, Né, de cheiros, de eu não sei sons, como é que de é pra ti essa sobrecarga. parte, assim. Dos cheiros, assim, eu digo, eu sinto cheiros que ninguém tá sentindo. Não, Assim, sabe? No completo, assim, físio, né? Porque eu tenho escrita, eu seguro o lápis assim até hoje. E por conta disso, minha Alguma postura coisa é um pouco assim. motora, né, físio, também, né? que é do autismo, né? Bom, só para exemplificar para vocês uma situação. Quando eu dava aula em Júlia Castilhos, desculpa, quando eu dava aula em Júlia Castilhos, teve um dia que eu vim de lá para cá de ônibus morto. Assim, eu tava morto, me sentindo morto, sabe? Eu tive, eu acho, uma crise de ansiedade, não sei. Mas assim, ó, naquele momento ali, qualquer cheiro que eu sentia, qualquer coisa assim, ó, parece que me aprofundava mais ainda aquela sensação de que eu ia morrer, entendeu? É a sobrecarga também, né? Sabe? Então, assim, ó, a gente sente coisas que os outros não sentem e as pessoas não entendem, né? Que tu tá sentindo aquilo ali. Né? E também não tem profissionais. E não tem quem é que a gente busca, né? Porque eu não conheço. E eu acho que a gente poderia ter uma qualidade de vida muito melhor se a gente pudesse. Imagina só que sonho, gente, a gente sair do médico com um laudo ali pedindo terapia com psiquiatra, terapia com psicólogo. Não, tipo assim, pra nós é assim, ó. Tu é autista, tá? CID-F 84.0, tal, tchau. Lida entendeu? com isso e deu. Bueno, tu é autista. Tu já viveu até aqui com vira, isso. entendeu? Uma coisa não é que eu nem ouvi com a agora criança, já. Que, não, vamos encaminhar então. Vamos não lá, sei se vocês já ouviram embarcação. essa frase, assim, mas tipo, se tu já viveu até aqui, por que tu tá buscando o diagnóstico? Vai fazer diferença pra ti um diagnóstico? Tu já viveu uma vida toda. A pessoa não tem noção, né? E isso a gente tá falando aqui de pessoas que têm o privilégio de ter um plano de saúde, uma rede privada. De mas conseguir pagar uma avaliação, porque hoje mesmo eu coloquei isso no Facebook para uma usuária do Facebook ali que tem 50 anos e tá achando que pode estar no espectro, só que ela tá sem dinheiro. Aí ela queria saber se no SUS iam atender ela. Eu disse, olha, difícil. Eu vou ser sincero contigo, se tu for no médico do SUS, ele vai olhar pra tua cara e vai dizer que tu não é autista. Ponto, entendeu? É uma e assim, realidade, aí eles não vão te dar a mínima atenção. Mas assim, ó, tem exceções que eu sei que a Alpine vai no médico do SUS. Capaz. Mas, que dá remédio, mas tem algumas exceções. Mas é muito difícil. É muito difícil. E eu até digo porque assim, tem uma fila muito longa de espera, né? Nos CAPs pra encaminhar. E a gente às vezes imagina que é só no SUS, Olha mas só, não eu conheci um rapaz, só pra vocês terem uma ideia, que ele recebeu o diagnóstico de autismo na infância. Gente. Ele veio falar comigo no Instagram porque eu tinha um perfil que falava de autismo. Que eu desativei. Vamos voltar com esse perfil. Mas a gente fala, ele veio falar comigo, né? E aí ele disse, olha, o meu caso é o seguinte, eu tive o diagnóstico de autismo na infância, né? Só que daí os anos passaram e tal, ele perdeu o laudo, né? E ele não sabia também se ainda teria validade. Sim. E aí ele, numa situação financeira difícil, ele foi no SUS. Aí ele contou que ele foi diagnosticado com autismo na infância, se não me engano foi aos 3 anos. E aí disseram pra ele que ele não podia ser autista, porque ele estava se apresentando e falando ali, entendeu? É isso também. Ou seja, ele foi diagnosticado na infância e agora na vida adulta o médico do SUS estava dizendo pra ele que ele não era autista. Sim. Não tinha cara de autista. Entendeu? Cresceu e entrou no infelizmente, o nosso país é muito atrasado. É muito atrasado e pra mim, eu não sei pra vocês, não faz sentido ter que estar renovando no sentido de como tu falou ali desse teu amigo, o laudo, né? O laudo, sabe? Isso... Porque, tipo, uma vez diagnóstico, tudo bem que
Né? Às vezes pode ter as comorbidades juntas, às vezes pode precisar de outras terapias, principalmente quem é as crianças ali, né, autistas, mas assim, tu tem que ficar renovando o laudo pra confirmar uma coisa que, tipo... Tá em avanço, né, o projeto de lei, já tá bem avançado, assim, para deixar o atestado permanente, porque isso eu vejo, assim, na vida profissional, ali na advocacia, quando a gente vai entrar com processo ou ganho liminar, né, para criança, né, porque no nosso caso não é direcionado, né, ter os tratamentos, daí vem lá despacho do juiz ou até solicitação do plano de saúde para atestado atualizado, né, e o atestado de 3 meses atrás, o que vai ter mudado? Cara, Não, e assim, ó, eu sempre bato na tecla, assim, que a gente tem que lutar muito, assim, por conhecimento e informação. É o que entende? tu tá fazendo aqui, né? Porque se as pessoas nem sabem o que é autismo, elas lá vão saber... Quem dirá nós, meros mortais? Não, olha só, se as pessoas nem sabem o que é autismo, elas lá vão saber que a pessoa que não existe sair do espectro. Exato. Entendeu? Se tu foi diagnosticado com autismo aos 2 anos, mesmo que aos 30 tu seja professor universitário, tu vai ser autista. Exatamente. Tu não saiu do espectro. Exato, não existe Entende? Tu te desenvolveu de uma forma, mas tu é autista. Exato. Uma vez autista, sempre autista. Sim. Não, então, isso só que as pessoas ninguém sabe disso aí. Não, porque sabe Entendeu? o que? Eles nos veem assim como adultos funcionais. Era lá ela como fala legal no Instagram. Ela casou. Né, casou, trabalha. tem filhos, trabalha, não sei tem o quê. Um salão. Toca uma banda de rock. Meu né? Deus! Como é que vai ser autista, né? A Temple Grandin, ela bate muito nessa tecla, né? Que a pessoa, ela caminha dentro do espectro, né? Por exemplo, na infância ela pode ser autista nível 3, diagnosticado e tal. E hoje em dia, com as terapias, com todos os tratamentos, a pessoa pode chegar aos 20, 30 anos no nível 1 Asperger. Asperger não existe mais, né? Mas, enfim, nível 1 de suporte, né? Sim, porque Exato. assim, ó... Que foi o que aconteceu com ela, porque ela foi diagnosticada na infância nos anos 50 Meu Deus. com autista clássico, né? Sim. Na época não tinha nível de suporte, era autista clássico. Uhum. E ela não falava e tal, e o médico disse que ela nunca ia falar, que ela nunca ia fazer nada. Sim. E hoje ela é professora universitária, escreveu vários livros. Né? Entende? E E ela não deixou de ser autista, né? Exato, porque é bom a gente bater nessa tecla também, sabe, que nenhum autismo é leve, né? Exatamente. É levinho, né? É leve. Não, gente, nenhum autismo é leve, porque a gente tem prejuízo real. E claro, cada pessoa é único e cada um tem os seus prejuízos ali, né? Não é uma coisa linear, mais autista, menos autista. Não existe, né? É questões onde a gente tem mais prejuízo, mas nunca vai ser leve. Isso a gente tem que trazer, eu acho, para o mundo entender. Eu acho que assim, a gente né? tem que abolir esse termo. O leve. Sim. Entendeu? Porque a pessoa... uma médica olhou na minha cara e me disse assim, mas é bem levinho, né? Mas é normal. Então, Isso é cotidiano, eu acho, né? Todos os dias, Com quase. tom de deboche, entende? Exato, Como exato. quem diz, tu nem é autista nada. Gente, é uma invalidação que... E no pronto-socorro, fui com o cordãozinho. No pronto-socorro é um clássico, né? Com a cipteia na mão, assim. Por que tu pegou a pref- ficha preferencial? Bom, eu já desisti, porque uma vez no banco, não vou dizer qual, mas eu quase fui agredido, sabe? Aí eu fui pegar o preferencial lá e os idosos que estavam ali só faltaram me bater, sabe? Imagina. Aí eu digo, bom, acontece. então eu não quero mais me incomodar, né? Não, e a gente acaba não usando nossos direitos, né? Por medo do que os outros vão julgar, vão pensar, vão achar que a gente não tem direito daquilo. E isso que a minha filha, ela já fala, né? A gente está no preferencial e no prioritário ali, nos questionam alguma coisa que já aconteceu numa loja aqui de Santa Maria. Ela disse assim, a gente é autista, a gente tem direito. Isso eu conto sempre, eu acho um amor. Né? E as crianças se empoderando e tendo noção dos seus direitos, né? De que sim, existe uma fila prioritária e ela também é para mim que eu sou autista. Né? Então, pessoal, vamos fechar cada um com uma mensagem, alguma coisa assim do nosso papo longo assim que a gente teve, vocês queiram enfatizar. Pode começar por ti? Sim. Eu gostaria de, nessa fala,
dirigir a minha mensagem aos pais de crianças autistas, enfatizando a importância, né, que o pai tem na criação de uma criança. Que o pai ele deve ser presente, entende? Independente de se ele está numa relação conjugal ou não, se ele está com a esposa, enfim. O filho é algo assim de mais importante, entende? E que eu fico muito triste quando eu vejo assim histórias, né, de mães solo que porque os pais, né, enfim, abandonaram a criança e não deram, né, esse suporte, porque para mim, pelo menos, os meus filhos são Posso continuar? Porque para mim, pelo menos, os meus filhos são as coisas mais importantes da minha vida, né? E assim, eu me sinto pai, me sinto um pouco mãe também, assim como isso. A minha esposa também é pai e mãe. E a gente não ajuda eles, a gente caminha junto com eles. Exato. Entende? E pelo fato de eu também ser autista, eu sei o que os meus filhos sentem. Entende? E a minha missão, assim, que eu sinto é de tornar o caminho deles mais leve do que foi o meu. Entende? Era isso. Maravilhoso. Isso é um pensamento maravilhoso, emocionante, né? Emocionante, muito bacana. Porque a gente começa a pensar em toda a nossa infância e pensa nos filhos, nossa, Exato. Parabéns mesmo pelo... Vamos lá, Julia, quer deixar depois dessa. Eu acho que isso que tu falou por tu ser autista, né, também é algo que eu considero muito bacana, porque eu, como uma mulher autista e mãe da Antônia, autista também, eu consigo entender e compreender muito ela, né? Isso é muito bom também. Agradecer a meu esposo, que também, sem ele, nessa caminhada, né, de paciência e auxiliando também, a gente não seria nada. E reforçar também aí que a gente tem que entender que os autistas, eles crescem, então as crianças de ontem são adultos hoje, né? São adultos autistas e existem muitas mulheres autistas aí que se formam, que se casam e que trabalham, que têm uma funcionalidade, mas nem por isso não têm as suas dificuldades. Então, é isso, entender que tem por toda parte autista e adulto, sem ou com diagnóstico, e vai continuar tendo autista em todo lugar, inclusive mulheres autistas. Queiram vocês ou não, apenas aceitem. Do Zagal, né? Vocês vão ter que nos engolir. Nos aceitem, porque estaremos em toda parte. Exatamente isso que eu ia falar também, né? Como é importante esse espaço e essa abertura do lugar de fala da gente, né? Nós estamos no nosso lugar de fala, nós estamos no lugar de fala dos autistas, né? E é importante abrir esse espaço de representação pra gente, que é raro. Eu vejo, às vezes, em congressos grandes, em simpósios grandes, assim, não tem nenhum palestrante, alguém que vai falar, nem algum mediador ali que tá no espectro, sabe? Só para de representatividade. Eu acho muito importante, eu acho muito bem importante mesmo, fundamental a gente estar aqui. Porque nós somos sobreviventes adultos, né? Com diagnóstico tardio, e a gente tem muito para contar sobre a nossa vida para as outras pessoas, né? E não é porque a gente é adulto funcional que a gente tem uma vida, né, de casado, enfim, de relacionamento, de filho, que a gente fala no Instagram, que a gente tem sucesso pelo nosso caminho, que a gente vai ter que ser invalidado, né? Tem que ter o diagnóstico invalidado. Só a gente, cada um autista sabe onde aperta o seu sapato. Todo autista tem prejuízo e nada é leve.
Então, eu acho que esse nosso lugar de fala e abertura para a gente falar da nossa vida, da nossa infância, dos nossos problemas quanto adultos, é um caminho das pessoas começarem a enxergar os adultos também, não só as crianças, com tanta empatia, às vezes, que a gente vê, né, com as crianças, ai, que bonitinho, não sei o quê, né, e enxergar a gente também como pessoas, né, que também somos autistas e vivenciaram muito na sua vida, né, e talvez, eu digo isso, sabe, onde me levou para o trabalho nessa área, que trabalho, né, exclusivamente de direitos autistas, direito à saúde, enfim, pego tudo da saúde, mas o que me direcionou a falar sobre isso também, sobre o meu diagnóstico, né, fazer isso é informar, trazer informação para as pessoas, né, para não entender que o autista é só a criança estereotipada, o menino, né, não verbal, enfim, né, que, enfim, os adultos existem, as mulheres autistas também existem, né, os homens também, que a gente está funcional e que a gente está aí, né, então que a gente pede mais empatia de toda a sociedade, né, para que entendam que ser diferente é normal. Que tá tudo bem ser diferente. Tá tudo bem, a gente vive a nossa vida, né? Bem, claro, nos percalços que a gente tem também, nas comorbidades, enfim, né? A gente quer levantar a bandeira de que, ok, ser autista, sabe? Pedimos respeito só. Exatamente, respeito, inclusão, mais tratamentos direcionados para adultos, né? Até o pessoal da faculdade. Empatia, né? O pessoal que está em faculdade, também a mesma inclusão que a gente pede nas escolas, a gente pede na faculdade, né? Nos lugares onde podem gerar emprego para os autistas adultos, com alto índice de desemprego, né? Adaptações que podem fazer em ambiente, redução de carga horária com o mesmo salário, né? Então, uma série de coisas que a gente tem que levantar a bandeira assim, e falar, nossa, eu sou autista, estou aqui para reivindicar, não só reivindicar, não só o meu direito, mas o direito de todos os nossos, né? Então, eu acho que é isso aí, foi muito legal estar aqui com vocês hoje, o tempo passou assim, ó. Poderia ser mais umas horinhas ainda. Poderia mesmo. Muito bacana. E muito obrigada, né, a Paty, mais uma vez, pelo convite, e o Maternando pelo Espectro, pelo projeto maravilhoso. A Paty arrasa. Espero que todos os pais e mães ali do projeto nos escutem também, né, para ter também um conhecimento da nossa causa como adulto e de entender. Eu queria chamar aqui um menino muito mimoso que está aqui no estúdio, passou todo o tempo aqui. Você pode vir ali no seu pai? Vai ali. Olha só, gente, ele passou aqui toda a gravação, mimoso aqui, esperando, tão comportado. Tu quer falar alguma coisa? Tu quer falar? Não. Eu disse que em breve nós vamos ter uma com crianças. E eu quero. Tá na expectativa já. Eu quero vir fazer com vocês, porque tu sabe que a tia é adulto, mas é meio criança também. E aí, por isso, a Sofia diz assim, mamãe, meus amiguinhos te adoram porque tu é a mais doida das mães. Então, eu me identifico. Eu quero estar aqui. Tu vai estar também, né? Uhum. Então tá. Daí eu vou trazer a minha filha também. Vai ser bem legal. Tá bom. Então tá, vamos deixar um beijo para todo mundo e encerrar? Diz tchau, um beijo. Tchau. Ai, que amor! Meu Deus, eu não podia encerrar do jeito melhor.